Um grande abraço para você que está ligado aqui na Goa. O assunto é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi iniciada na última terça-feira, dia 2. Vamos aos resultados da primeira rodada. Catanduva e Portuguesa do Rio empataram por 2-2 pelo grupo 2. Pelo grupo 8, o Ceará venceu o Rondoniense por 1-0. O Atlético Paranaense enfiou 9-0 para cima do Sparta do Tocantins, complementando o grupo 2, o grupo de Catanduva e Portuguesa, disputado na cidade de Catanduva. Continuando os resultados da primeira rodada, o Francana venceu o Rio Claro por 2-0 lá no Dr. José Lancha pelo grupo 5, que é o grupo que também tem o Botafogo, que também jogou na mesma terça-feira. Na cidade de Leme, o grupo 8, vitória do Gama, 2-0 em cima do Lemense no estádio Bruno Lazzarini, abrindo os trabalhos por esse grupo. O Botafogo venceu o Tiradentes do Piauí por 1-0, jogo no estádio Dr. José Lancha pelo grupo 5. Pelo grupo 11, o CRB já nessa quarta-feira venceu o Vossen por 2-1 lá no grupo de Assis. O Tanabi, pelo grupo 1, só empatou com a Ponte Preta jogando em casa, na cidade de Tanabi, 0-0, portanto, no confronto paulista. O Grêmio venceu o Serra Branca por 6-0 pelo grupo 4, lá no Sócrates Estamato. Vitória imponente do Grêmio, aliás, todos os favoritos venceram. Novo Horizontino bateu o Comercial de Ribeirão Preto por 3-1 pelo grupo 6. Pelo grupo 9, deu o Guarani, 2-0 em cima do Tupã. Aliás, já a gente vai mostrar grupo a grupo para ficar bem mais organizado e vocês todos entenderem bem melhor a situação de cada grupo. São Carlense e Lagarto empataram por 0-0. Esse grupo tem o Fluminense também, grupo 13. No grupo 14, o Itapirense, lá em Itapira, perdeu para o Ituano por 3-1. O EC São Bernardo, Esporte Clube São Bernardo, venceu a Portuguesa Santista por 1-0 pelo grupo 25, que é o grupo de São Bernardo. Pelo grupo disputado em São Paulo, na capital paulista, no estádio do Nacional, Nicolau Alayon, grupo 32, Nacional e São Caetano empataram por 2-2. Ainda na tarde de quarta-feira, o Fortaleza venceu o Castanhal por 2-0 pelo grupo 11, lá no estádio Antônio Viana. Já a gente vai passar grupo a grupo para ficar bem mais fácil de entender a situação de cada chave da Copa São Paulo. O 15 de Jaú meteu 4-0 no Velo Clube, em Jaú, no Zezinho Magalhães, do grupo 12. O Vila Nova meteu 2-0 no Atlético Gloriense do Sergipe, o Vila que é do grupo 1, lá no grupo de Tanabi, que teve Tanabi e Ponte Preta empatando por 0-0. O Inter de Bebedouro, esse aí é o grupo do Grêmio, grupo 4, né? O Figueirense venceu por 4-3 o time da casa em Bebedouro. O Inter de Bebedouro aí perdendo, portanto, na estreia. O Figueirense vencendo, Figueirense e Grêmio largando na frente no grupo 4. Pelo grupo 6, Chapecoense meteu 3-1 no Jacuipense. O Atlético Goianiense, pelo grupo 9, bateu o Operário por 2-1. Pelo grupo 13, o Fluminense venceu o São Raimundo por 3-0 na cidade de São Carlos. O Criciúma, no estádio Coronel Vieira, venceu o Atlético Cearense por 4-0. 4-0 também no 1º de maio, pelo grupo 25, o grupo de São Bernardo. O Juventude fez 4-0 no Conquista da Bahia. O Avaí venceu o Retrô por 2-1. Esse grupo disputado na capital paulista, no Nicolau Alayon. Grupo 3, Mirassol venceu o Sampaio Correia por 1-0. Ferroviária, pelo grupo 7, na Fonte Luminosa, bateu o Carajás 3-0. E no Zezinho Magalhães, em Jaú, o Internacional venceu o Santa Cruz do Sergipe por 6-0. Demais jogos ao longo da noite de quarta-feira, pelo grupo 3 no Francisco Ferreira, ABC e Coimbra. Na abertura do grupo 10, grupo de Marília, do estádio Bento de Abreu, tem Marília e Bangu às 7h30 da noite. No mesmo horário, São Paulo e Porto Vitória pelo grupo 7, Fonte Luminosa. E encerra a rodada de quarta-feira, Corinthians e Ji-Paraná no Bento de Abreu, jogo disputado em Marília pelo grupo 10. Agora sim, a gente vai em direção aos grupos de 1 a 32, são 32 grupos, lembrando que 64 equipes se classificam para a fase final. Vamos nessa então com jogos e grupos. Pelo grupo 1, tivemos Tanabi e Ponte empatando em 0-0, Vila vencendo o Atlético Gloriense 2-0, liderança do Vila com 3 pontos, a Ponte e o Tanabi aparecem com 1 ponto, Atlético Gloriense é o quarto. No grupo 2, a liderança do Atlético Paranaense, que enfiou 9-0 no Sparta. Catanduva e Portuguesa tem 1 ponto, o Sparta 0, esse grupo disputado em Catanduva. No grupo de Bálsamo, grupo 3, o Mirassol, o único a atuar, tem 3 pontos e lidera. O Sampaio Correia, aparece em último. Afinal de contas, ele perdeu, né? Já jogou e perdeu, a esperar o resto da rodada. No grupo de Bebedouro, o Grêmio meteu 6-0 no Serra Branca. O Figueirense venceu o Inter por 4-3. Grêmio liderando, o Figueirense em segundo, os dois com 3 pontos.
No grupo 5, o grupo de Franca, Francana e Botafogo venceram. Francana lidera com um saldo a mais, saldo 2 contra saldo 1 do Botafogo. Pelo grupo 6 de Cravinhos, Grêmio Novo Horizontino 3-1 no Comercial e a Chapecoense venceu por 3-1 Jacuipense. Os dois dividem a liderança, Chape e Novo Horizontino. Grupo 7, o grupo de Araraquara, a Ferroviária meteu 3-0 no Carajás e a expectativa pelo jogo do São Paulo, que deve vencer também. Grupo 8, grupo de Leme, Ceará venceu o Rondoniense e o Gama venceu o time sede. Gama lidera com um saldo a mais do que o Ceará, os dois têm 3 pontos, seriam os times classificados desse grupo 8. Grupo 9, Guarani meteu 2-0 no Tupã, Atlético Goianiense 2-1 no Operário, esse é o grupo disputado em Tupã, Guarani e Atlético Goianiense lideram com 3 pontos. Grupo 10, grupo de Marília, na expectativa dos jogos a serem realizados na noite dessa quarta-feira. Marília e Bangu, Corinthians e Ji-Paraná. Grupo 11, jogos dessa quarta-feira, o CRB fez 2-1 no Vossen e o Fortaleza meteu 2-0 no Castanhal. Fortaleza e CRB dividem a liderança, o Fortaleza à frente pelo saldo de gols. Grupo 12, 15 de Jaú meteu 4-0 no Velo Clube, o Internacional 6-0 no Santa Cruz, o Inter lidera com 3 pontos e 6 de saldo. Grupo 13 de São Carlos, São Carlense e Lagarto 0-0 e o Fluminense venceu o São Raimundo. O Fluminense lidera o grupo isoladamente com 3 pontos. No grupo 14, o grupo de Itapira, Ituano 3-1 no Itapirense, o Criciúma meteu 4-0, o Criciúma lidera com 3 pontos e 4 de saldo, seguido de perto pelo Ituano. No grupo 15, a expectativa pelos jogos da primeira rodada entre Capital e América, e Vinhema e Comercial do Tietê. Comercial de Tietê, né? Grupo 16, a mesma coisa, a expectativa pelos confrontos, Esportivo Brasil e Capivariano, Santa Cruz e Rio Branco, jogos disputados na quinta-feira, na tarde de quinta-feira. Grupo 17, mesma coisa, também jogos realizados só na quinta, tem Esfera e Botafogo de Ribeirão Preto, América de Natal contra Fast Clube de Manaus. Grupo 18, de Santana de Parnaíba, jogos também na quinta-feira, na expectativa da SK Brasil contra Floresta e Atlético Mineiro contra Timon. Grupo 19, disputado em Osasco, o time sede é o Audax, que vai pegar o São Bento. Tem Flamengo e São José, esse é o grupo do Mengão, jogos disputados na sexta-feira. Grupo 20 também sexta-feira apenas, com o Xarjá enfrentando o 15 de Piracicaba, o Xarjá da cidade de Alumínio, time sede, e Náutico contra a Trindade. Grupo 21 de Guaratinguetá, também na expectativa pelos jogos aqui quinta-feira, do Atlético Guaratinguetá contra o Red Bull Bragantino e Bahia contra Joinville. Grupo 22 de Taubaté, tem Taubaté e Inter de Limeira, Cuiabá contra Patriotas do Paraná, esses jogos disputados na tarde de quinta-feira também. Expectativa pelo grupo 23 de Itacoaquecetuba, tem Aster de Itacoaquecetuba contra o Santo André e Sport contra Cruzeiro de Arapiraca, jogos da quinta-feira também. Grupo 24 de Barueri, Oeste contra Queimadense e o Palmeiras enfrentando o União ABC do Mato Grosso do Sul, jogos na tarde de quinta-feira, o grupo de Barueri. Grupo 25 de São Bernardo, o São Bernardo largou na frente vencendo a Portuguesa Santista por 1-0, Juventude goleou o Conquista e é o líder, Juventude com 3 pontos, saldo 4, São Bernardo na sequência. Grupo 26 de Diadema, Água Santa, Nova Venécia, Remo, Santos se enfrentam aí na quinta-feira. Pelo grupo 27 tem Goiás e Madureira, União Suzano contra a Portuguesa, jogos da tarde de quinta-feira, o grupo de Suzano, grupo 27. O grupo 28 traz o Cruzeiro contra o Capital e União Mogi contra o Nova Mutum, jogos também na tarde de quinta-feira, grupo disputado em Mogi das Cruzes. Grupo 29 de Guarulhos tem o Flamengo de Guarulhos, o Potiguar, Vasco da Gama e Macapá, jogos só na sexta-feira, abrindo a primeira rodada do grupo 29. Grupo 30, disputado na capital paulista, no bairro da Moca, né, do Ibrachina, que é o time sede, também tem Vitória nesse grupo, CSA e além do Picos. Grupo 31, também disputado em São Paulo, na rua Javari, Juventus, Monte Azul, Curitiba, Canaã se enfrentam aí na sexta-feira apenas. E para fechar, no grupo 32, também disputado em São Paulo, no estádio do Nacional, o Avaí largou na frente vencendo seu jogo contra o Retrô. Nacional e São Caetano empataram por 2-2 e dividem a segunda colocação. Esse foi o resumo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem muito mais nos próximos dias. Você acompanha por aqui, vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e não deixe de participar deixando o seu comentário. Um grande abraço, turma. Valeu!